E olha só, pessoal, péssima notícia para a extrema-direita lambibotas, péssima notícia para os bolsonaristas que torcem para o pior acontecer com o Brasil caso Jair Bolsonaro seja condenado. Isso porque, pessoal, o Supremo Tribunal Federal reagiu a Donald Trump, é isso mesmo, reagiu a essa tentativa de interferência do presidente norte-americano nas investigações que devem levar Jair Bolsonaro à prisão nos próximos meses. Eu vou mostrar pra vocês todos os detalhes dessa notícia que acaba de explodir na mídia, mas antes eu convido você que é novo aqui no canal que aproveite esse momento para se inscrever. Olha pessoal, nosso canal começou agora e precisa do seu apoio para se tornar uma importante força de batalha aqui na internet. Então se inscreva, deixe seu like, que o like é de igual importância. Não se esqueça de deixar o seu like, eu peço de coração. E se quiser fortalecer o trabalho de forma financeira, o Pix é esse que está aqui abaixo. Dito isso, pessoal, vamos a essa notícia que acaba de sair do portal 247, mostrando que o Supremo Tribunal Federal já identificou o plano de Trump para Jair Bolsonaro e depois tem uma fala avassaladora do ministro Alexandre de Moraes para a gente reagir também, na qual ele cita diretamente os Estados Unidos e por que o Brasil e a Suprema Corte não vão abaixar a cabeça para os norte-americanos. Primeiro vamos à notícia, começando pelo título que mostra que o STF já identificou todo o plano para o terror de Jair Bolsonaro. STF vê Trump preparando fuga de Bolsonaro, réu por tentativa de golpe. Notícia que veio do jornal Folha de São Paulo e mostrou que os magistrados identificaram medo em Jair Bolsonaro, medo da prisão e do final dos processos que ele responde na justiça. E isso então seria o motivo decisivo para eles chegarem nessa análise de fuga de Bolsonaro para os Estados Unidos por meio de uma concessão de asilo político. Olha o que diz a revelação feita por Mônica Bergamo em sua coluna no Folha de São Paulo, que foi repercutida aqui pelo 247. Ministros do Supremo Tribunal Federal interpretam as recentes declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como parte de uma estratégia para permitir que Jair Bolsonaro fuja do Brasil sob a justificativa de perseguição política. Que coisa triste, hein, Mito? O plano mal começou e os ministros já identificaram e o plano está indo por água abaixo? A gente fica muito triste com essa notícia. Eu fico muito triste com a notícia dessa! Eu fico muito triste com a notícia dessa, filho da puta! E a notícia continua. Segundo relataram os aliados de Jair Bolsonaro, ele estaria em estado de pânico diante da possibilidade concreta de prisão e o seu histórico reforça essa hipótese. Lembram os magistrados que entre os sinais apresentados por Bolsonaro está a estadia por 2 noites na Embaixada da Hungria após ter o passaporte apreendido, porque ele achava que naquele momento ali ele já seria preso, pessoal, então ele correu para a embaixada, como vocês se lembram. Outro indicativo para os ministros foi a mudança do filho de Jair Bolsonaro para os Estados Unidos e em declarações públicas o parlamentar passou a referir-se a si próprio como deputado em alto exílio, em clara tentativa de construir a narrativa de perseguição político-familiar. Realmente, pessoal, uma vergonha daquelas. Só que não foi maior do que o Eduardo Bolsonaro insinuando que estava passando necessidade nos Estados Unidos, mesmo tendo recebido o salário de deputado sem trabalhar, estando lá nos Estados Unidos. Ele insinuou que estava passando necessidade e os gados acreditaram. É cada uma, né, pessoal, que a gente tem que ver. Aí depois diz o Bolsonaro que mandou 2 milhões para ajudar o filho. Tadinho dele, né, pessoal? Não sei o que seria dele recebendo só o salário de deputado federal. A Bela Megali ainda revelou que para os ministros do Supremo Tribunal Federal, essa citação de Jair Bolsonaro durante o anúncio de taxação do Brasil sinalizou a tentativa de criar um cenário de asilo político para Bolsonaro nos Estados Unidos. E para chegar nessa conclusão, a avaliação do Supremo considera o passado de Jair Bolsonaro, que indica uma tentativa de escapar dos processos judiciais no qual ele está envolvido e devem levá-lo à prisão. Então, pessoal, a conclusão que dá pra gente chegar com essa notícia é que os ministros já identificaram o plano, a casa caiu para os bolsonaristas, Bolsonaro está com medo de ir para a cadeia e o Trump não vai conseguir ajudar em nada para evitar que isso aconteça. Vamos ver, por exemplo, o que disse o ministro Alexandre de Moraes em discurso avassalador, no qual mandou uma mensagem clara aos Estados Unidos. Nesses 73 anos de inauguração da sede oficial da ONU, é importante que todos nós reafirmemos nossos compromissos com a defesa da democracia, dos direitos humanos, da igualdade entre as nações e nosso juramento integral de defesa da Constituição
brasileira e pela soberania do Brasil, pela independência do Poder Judiciário e pela cidadania de todos os brasileiros e brasileiras, pois deixamos de ser colônia em 7 de setembro de 1822. Resposta gigante: o Brasil não é colônia de imperialista e não vai ser o imperialismo americano que vai vir sobre o nosso país. E com coragem estamos construindo uma república independente e cada vez melhor. Uma república independente e democrática com a Constituição de 1988. Há 73 anos, em 27 de fevereiro de 1952, foi realizada a primeira reunião da ONU em sua sede permanente em Nova York. Após quase 7 anos da reunião inaugural da ONU, que todos nós sabemos foi em 24 de outubro de 1945, a ONU conseguia a sua casa própria. É que hoje abriga 193 Estados-membros e 2 Estados observadores, que permanecem com o mesmo ideário daquela época de criação da ONU e de instalação da sua casa própria. A luta contra o fascismo, contra o nazismo, contra o imperialismo, em todas as suas formas, seja presencial, seja virtual. E também a defesa da democracia e a consagração dos direitos humanos. Objetivos esses, presidente, objetivos almejados por todos os 193 Estados-membros, sem discriminação, sem coação ou sem hierarquia entre Estados, com respeito à autodeterminação dos povos e igualdade entre os países, como proclamado, inclusive, pelo artigo 4º da nossa Constituição Federal e bem lembrado hoje em mensagem do ministro Flávio Dino, a quem agradeço e digo que será um grande prazer conhecer a belíssima Carolina do Maranhão, Carolina do Estado do Maranhão, que Sua Excelência tão bem governou por 2 mandatos. Estado esse que é exemplo de coragem e luta por independência e autodeterminação do povo brasileiro e defesa da cidadania, como demonstra a história na Revolta da Balaiada, entre dezembro de 1938 e fevereiro de 1841. Presidente, Donald Trump recebeu a resposta que ele merecia ouvir. O Brasil não é colônia dos Estados Unidos. O Brasil tem a sua independência e é livre para decidir a justiça no seu país, como as investigações, como os processos legais e judiciários devem ocorrer no país. O Brasil é soberano e os norte-americanos não vão interferir no que acontece ou deixa de acontecer aqui no nosso país.